Sejam muito bem-vindas a mais uma live class, mais uma quinta-feira que a gente está junto aqui. Então vamos lá? Vamos falar sobre o assunto que nos trouxe aqui hoje, que é o designing. O designing é tanto na micro, né, quanto para quem trabalha com design de sobrancelhas, o design é a base de tudo. Então, por que eu hoje resolvi trazer esse assunto, né? Por que hoje eu resolvi falar com vocês a respeito de design? Porque o design, ele é super importante na micropigmentação, extremamente importante, e infelizmente muitos profissionais não dão valor a essa parte do trabalho. É como se o design fosse uma coisa de menos, uma coisa pequenininha, e o importante mesmo fosse apenas a micropigmentação. Quando, na verdade, pessoal, as coisas não são bem assim. Eu sempre digo, que a minha aluna sabe disso, que o design, o nosso trabalho, design é 50% e micro é 50%. Quando você está começando na micro, os 50% da micro podem até ser aceitáveis, mas os 50% do design tem que estar impecável. Qual é a primeira coisa que a sua cliente vai analisar quando ela sentar e você der um espelho para ela? Vai ser fiozinho? Vai ser técnica que você realizou ali? Não. A primeira coisa que a sua cliente vai olhar no espelho é o design. É a primeira coisa. Se tá torto, se tá bonito, se tá diferente, se um lado tá mais grosso, se um lado tá mais fino, se um lado tá mais curto, é a primeira coisa que a cliente vai ver. É o design. A seguir do design, ela vai olhar a cor. Se ficou agradável, se ficou muito forte. E só depois, quando você pegar lá o seu pentinho, vir penteando a sobrancelha para cima, para baixo, é que ela vai notar os fios. E provavelmente ela vai dizer assim, olha, é mesmo, que fiozinho, olha, aí você mostra, ela fala, puxa, é verdade, mas não é a primeira coisa que sua cliente vai ver. Então, o que a gente percebe com as profissionais hoje? Elas estão tão focadas, tão preocupadas em fazer o fio perfeito, que elas esquecem do design. Elas relevam o design como se ele não fosse importante e não fosse necessário. É importante, então, que vocês se lembrem que na micro o design tem que estar impecável, ele é imprescindível. O que a gente nota é que muitas pessoas vêm para o curso de micropigmentação e elas vêm assim, preocupadas tanto com fio, com técnica, com cor, com pigmento, com colorimetria, e que elas deixam isso de lado. E quando eu começo a falar, porque no curso eu faço a revisão, né? Tanto no presencial quanto no online, tem uma aula sobre design e tem a revisão desse design, né? Toda a revisão da simetria, do visagismo. E aí o que eu mais ouço das profissionais é, eu não aprendi isso. Ah, e quanto seria a medida ideal daquele? Eu não sei isso, eu não aprendi isso. Ou o oposto disso. Ela aprendeu as medidas e ela está engessada naquelas medidas. Para ela não tem um meio termo. Se aqui tiver que ter 1,5, tem que ter 1,5, pronto, e acabou. Mesmo que não caiba naquele rosto, naquela face. Então o design, lembrando aqui, né, deixando claro uma coisa importante, que o design, quando você é designer de sobrancelhas e você trabalha só com design e rena, você busca toda essa harmonia, mas você tem um limite da onde você pode ir, né? Porque o design, para você que é designer de sobrancelhas e faz rena, você tira pelos, você não coloca pelos, né? Então você tem um limite. Se a sobrancelha é muito torta, se a sobrancelha é muito assimétrica, você tem um limite até onde você pode ir. Na micropigmentação é diferente. Nós vamos colocar pelinhos ali. Nós vamos desenhar a sobrancelha para ela onde ela não tem, aonde está falhada, aonde precisa. Então eu tenho mais liberdade para fazer um design mais impecável. Então não adianta, se você não fez um curso de design e já querer ser micropigmentadora, sabe? É como uma pessoa que está aqui no primeiro degrau e ela quer chegar lá no 10º degrau com uma passada só. É impossível.
Então, para você ser uma micropigmentadora de excelência e ter um design de excelência, que é o que a gente busca, você tem que passar por todas as etapas. Você tem que fazer um excelente curso de design, praticar esse design. Eu sempre falo isso para as pessoas que perguntam sobre cursos. É muito melhor que você pratique o design e quando você já tiver aquela visão, já for uma designer de sobrancelhas, aí você vem para o curso de micropigmentação, faz o curso de micro, pratica aquilo que você aprendeu, associado ao design, e aí daquele curso você vai indo para outros, então vai subindo um degrau de cada vez. Então, quando você não é nenhuma boa designer e você já quer ir lá para micropigmentação, você não vai dar importância, sabe, ao quanto o design tem que estar impecável na micro. Então, infelizmente, o que a gente vê é isso. Muitas profissionais que não valorizam o design, não dão atenção para o design, vêm fazer um curso e aí a hora que está fazendo o curso, breca no design. Então, depois de já ter feito o curso, quantas vezes eu ouvi profissionais que já estão fazendo micro me dizendo: eu empaco no design, eu não consigo realizar um design bem feito, meu fio tá bonito, mas meu design não tá bom, eu erro no design, uma fica diferente da outra, a cliente não gostou porque uma ficou diferente da outra. Então, essa questão, infelizmente, é uma questão recorrente entre as profissionais de micropigmentação. Foi por isso que eu resolvi hoje falar com você que é micropigmentadora e quer melhorar o seu design, falar com você que é designer de sobrancelhas e deseja vir aqui, para a nossa área, que subiu um degrauzinho, vir para o curso de micropigmentação de sobrancelhas, falar hoje sobre o design e a importância dele na micropigmentação, certo? Não importa como que você vai trabalhar esse design, sabe? Se você vai trabalhar com linha, se você vai trabalhar com paquímetro, se você usa régua, se você faz no olhômetro, que muitos designers aí de sobrancelha nunca fez curso, faz no olhômetro. A questão é, quando você vier para a micropigmentação, como aí você vai igualar as diferenças, nada pode ser feito, vamos dizer, o popular que o povo diz aí, nas coxas. Não, nada pode ser feito assim. Tudo tem que estar impecável nessa parte do design. Então, por isso que hoje eu resolvi falar com vocês a respeito disso, de design de sobrancelhas. Então, nós vamos falar aqui agora a respeito de 3 erros, que são 3 erros muito comuns que a gente vê, que você designer, que você micropigmentadora comete. Nós vamos falar então dos 3 erros, vamos falar dos três modos de você corrigir esses erros e depois eu vou dar para você 3 dicas bônus, tá? Para você não errar mais no seu design, seja você designer de sobrancelha, seja você micropigmentadora. Já que isso é muito importante para todas as profissionais, eu vou pedir um favor para você. Tá vendo aqui no seu celular aqui embaixo que tem um aviãozinho aí? Então clica nesse aviãozinho e manda essa live, essa aula, a verdadeira aula que a gente vai ter, para ir, pelo menos a gente tá falando tanto no número 3, para pelo menos 3 amigas, para que elas possam vir para cá e assistir essa aula junto com você. Porque, como eu disse, essa live não vai ficar salva. Então é importante que você mande aí para suas amigas para que elas também possam tirar proveito dessa aula de hoje, tá bom? Então vamos lá? Quais são os 3 erros assim principais que a gente vê as designers e as micropigmentadoras cometendo? O primeiro erro, assim, que eu vejo que é muito comum: fazer a mesma sobrancelha em qualquer rosto, tá? Como se fosse um carimbo. Eu acho bonito esse design e é esse design que eu vou fazer em todo mundo. E aí você esquece que talvez a sua cliente, que ficou linda com aquela sobrancelha mega arqueada, a outra cliente que quer igual não tem o mesmo formato de rosto.
Às vezes a pessoa tem o rosto muito oval, aí você faz uma sobrancelha super arqueada nela, ela vai ficar com o rosto mais comprido e com a expressão espantada. Então, a gente precisa pensar um pouco mais nisso. O que a gente vê muito acontecendo profissionais que a gente olha o trabalho, né, no perfil da profissional e você fala que fio lindo, que trabalho lindo. Só que aí você começa a rolar o feed dela, são todas iguais. Todas as sobrancelhas que ela faz são iguais, como se fosse uma marca registrada. Aí você mora numa cidade pequena, digamos assim. E aí todo lugar que você vai, a pessoa fala, essa é a sobrancelha, deixa eu ver quem que tá aqui. Ana, a Ana acabou de entrar. Essa sobrancelha foi a Ana que fez, né? E como é que você sabe? É porque ela faz todas iguais. Todas as que ela faz tem esse formato aí. E a gente tem que levar em conta que às vezes uma sobrancelha mais grossa fica mais bonita naquele rosto. Uma mais fina é que vai ficar melhor naquele rosto. Levar em conta comprimento, formato. Então, são muitas coisas que a gente tem que analisar. Gente, uma coisa que eu tô falando pra vocês, isso aqui, não é por falar não. Vocês sabem, quem me segue, que eu trabalho com laser. Hoje mesmo eu estive fazendo um laser numa cliente. Qual é a questão? Além da cor, que a sobrancelha dela estava azul, o design estava péssimo. Ela falou assim, que ela não se incomodava de estar uma sobrancelha mais marcada, uma sobrancelha mais esfumadona, porque teria como corrigir aquela cor se o design estivesse bom. Mas o design estava péssimo, sabe? Aquelas da Nike assim que vem aqui, sobe de uma vez, daí fica aquela coisinha fina aqui. Terrível o design. Então a gente trabalha muito laser porque a pessoa faz o design errado e daí depois ela comentou que ela começou a analisar melhor o trabalho da pessoa e viu que a pessoa faz aquela sobrancelha em todo mundo. Então é como se fosse um carimbo, a gente não pode cometer esse erro de fazer a mesma sobrancelha, mas prof, eu só sei fazer esse modelo. Por que que você só sabe fazer esse modelo? Porque você não é uma boa designer de sobrancelhas. Se você for uma boa designer, se você trabalhar bem o design, você não vai fazer isso. Você tem que lembrar que a gente faz micro nas nossas clientes. Qual é a dor da sua cliente? Quando ela te procura, qual que é o desejo dela? Ela quer facilitar a vida dela. Ela quer ficar bonita, ela quer melhorar a autoestima, ela quer completar falhas, ela quer facilitar a vida. Eu já ouvi de cliente que tipo assim, eu quero fazer minha sobrancelha porque os 20 minutos que eu perco passando lápis eu quero dormir. Quero dormir esses 20 minutos a mais de manhã. Então ela te procura porque ela tem um desejo, uma dor que você precisa sanar para ela. Ela acredita que você pode ajudar ela nisso. E aí você faz, em vez de facilitar a vida dela, como você só faz um tipo de design, aí você faz aquele carimbo na sobrancelha dela e o que ela tem de pelo fica totalmente fora. Ela vai ter que passar o resto da vida tirando quase toda a sobrancelha ou passar todo aquele tempo tirando toda a cauda. Gente, isso não é vida, né? Além de você estar desperdiçando os pelinhos da cliente que ela tem ali. Então esse erro é muito grave. Acontece muito porque você não respeita o design da cliente. Primeiro erro. Anotou aí? Pensa comigo. Esse erro é o que você está fazendo? Conta pra mim aqui de verdade se você já fez isso ou se você já teve problema com isso. Tipo, ai, prof, eu fiz, depois eu tive que tirar no laser porque, tipo, a cauda dela e a sobrancelha que eu fiz não tinha nada a ver. Conta aí pra mim. Me diz se você já passou por isso, porque muitas de nós já fizemos isso quando começamos na micro. Por quê? Porque não era ensinado para nós a importância do design. Então eu quero saber aí de vocês, me contem aí, né, se vocês já fizeram isso no trabalho de vocês. Bastante gente aqui. Gente, até vocês irem falando, eu vou continuar aqui, tá bom? O segundo erro, vamos lá, anotem aí, vocês que estão aqui querendo aprender. O segundo erro que eu vejo assim que acontece muito são os inícios das sobrancelhas. Ou a profissional aproxima demais esses inícios, ou a profissional tira demais. Por que esses dois extremos? Porque
porque eu aprendi uma medida engessada e eu vou seguir essa medida engessada. Não importa o rosto da cliente. De novo, a gente entra lá no primeiro erro, né? De não levar em conta o que a pessoa já tem. Aí você pensa, não, eu aprendi que eu tenho que achar o meio, deixar 1,5 para cá e 1,5 para cá, e eu vou fazer isso em todo mundo, porque é assim que eu aprendi que tem que ser. E aí, em alguns rostos cabe esses 3 centímetros, né, de distância entre uma sobrancelha e outra, mas na grande maioria dos rostos, principalmente das brasileiras, que tem a aba do nariz assim maior, né, não cabe esses 3, fica muito separado. Aí tem aquela que pega o paquímetro e sobe com ele reto bem aqui, ó, na dobrinha do nariz, em todas as sobrancelhas, e fazem aquelas sobrancelhas tão apertadinhas que só cabe um dedo aqui, ó. E aí a pessoa está constantemente com cara de brava. Se você faz muito afastado, no retoque você tem como colocar mais pelos ali e deixar no lugar certo. Agora, se você faz muito aproximado, se você junta demais essa sobrancelha, aí, minha amiga, só um laser para dar jeito nisso daí, né? Não tem como resolver, não tem como despigmentar, tem que remover, tem que retirar para não ficar resíduo. E nem sempre isso é possível. Quem assistiu a live que eu fiz com a Elisângela Scremin, nós falamos a respeito do laser, conversamos bastante sobre isso, viu que não é tão simples assim, né? Algo demorado, doloroso, caro. Então esse é um segundo erro muito comum que a gente vê nas profissionais de micropigmentação. E o terceiro erro que eu quero trazer para vocês aqui é a altura da cauda. Então a gente vê muitas profissionais descendo muito essa cauda e deixando ela muito comprida, na tentativa de deixar a cliente com um olhar mais extravagante, mais marcante ou até mais sexy, né? Então, existem clientes nossas que têm a famosa cauda negativa. Você sabe o que é a cauda negativa? A cauda negativa é aquela pessoa que não tem altura aqui e a cauda vem aqui embaixo, assim, né? E aí você fica ali naqueles 2 extremos. Você quer levantar aquela cauda negativa pra caramba, você fala, de todo jeito eu tenho que levantar essa cauda, não tem jeito, tem que ser levantada, pronto e acabou. E aí você tira ali até 40% dos pelos da cliente, acaba ficando só corpo de cabelo, isso aqui você despreza tudo, na tentativa de levantar essa cauda e deixar a cliente com o olhar mais aberto. Esse erro eu já cometi, você que é micropigmentadora há mais tempo, tenho certeza que também já cometeu, né? No design de sobrancelhas, como eu falei, a gente fica mais restrita ao que a cliente já tem, então às vezes você já não mexe muito ali, mas você tem que tomar cuidado, você que é designer, com todos esses 3 erros também, porque o que acontece? Ah, mas eu vou fazer uma rena nela. E aí vou corrigir. Só que você tem que lembrar que a rena vai durar pouco na pele. Que ela vai durar bastante no pelo, mas na pele ela vai durar pouco. E aí quando a rena sair, a pessoa tá sem cauda. Quando a rena sair, ela não tem pelos do início. Quando a rena sair, ela tá sem pelo aqui no ponto alto. Então você não pode exagerar, você que é designer, ou querer pegar todo o jeito que se trabalha na micro e trazer para o design com rena. Então nós temos que estar atento aos 2 extremos, não querer puxar demais essa cauda e descer demais essa cauda, ou querer excluir totalmente a cauda da cliente e fazer outra. Conforme a micro vai desbotando, vai sumindo a cauda que você fez e os pelos dela nascendo todo mês, ela tirando aqueles pelos todo mês. Então, é aquilo que eu já falei, a cliente faz micro para facilitar a vida dela, não para complicar a vida dela. E se você exagera nesse erro de cauda, você vai complicar a vida dela. Hoje eu trabalho muito removendo sobrancelhas de pessoas justamente por causa dessa cauda negativa, né? Então aí entra o design inconsciente que nós vamos falar daqui a pouco. Você anotou aí os 3 erros comuns que acontecem, que eu falei? Então o primeiro erro, né, que a gente falou, que é fazer a mesma sobrancelha em todo mundo, como se fosse um molde, um carimbo. O segundo erro, aproximar demais os inícios ou afastar demais esses inícios, seguindo medidas engessadas. E o terceiro erro é a
queda, né, a caída da cauda, né, na sobrancelha, que é isso aqui, ó, até trouxe pra vocês aqui, não sei se vai aparecer, acho que não vai, né, porque é branco, mas eu vou mostrar aqui depois pra vocês. É aquela cauda muito caída aqui, ó. Então, você tem um início de sobrancelha, a pessoa arqueia a sobrancelha e daí a cauda dela vem aqui embaixo, né? Então, acaba ficando uma cauda caída e acaba ficando uma cauda comprida, né? Por causa disso. Isso, infelizmente, é o que a grande maioria tem feito. Eu falei aqui quem que queria me contar se já tinha cometido algum desses 3 erros e vocês ficaram bem quietinhas, né? Que bom, né? Que bom que vocês não estão cometendo esses erros ou nunca cometeram esses erros, né? Tá querendo enganar a tia Lu, né? Tô sabendo que você já fez pelo menos um desses 3 aí. Eu já falei pra vocês que já fiz, né? Já tentei a questão da cauda negativa, né? Que a gente fazia muito. Querer subir essa cauda negativa a todo custo. E depois ter que acabar tirando esse excesso, esse erro, digamos assim, no laser. Tá. Então tá, pessoal. Falei aqui pra vocês 3 erros comuns que muitas designers com rena e muitas micropigmentadoras cometem. Mas eu fiquei de falar para vocês também os 3 acertos, né? Como que você pode corrigir esses 3 erros? Como que você pode melhorar isso e não errar mais? Então vamos lá? O primeiro erro que a gente falou então, que foi sobre fazer o mesmo desenho, né, para todas as clientes. Como que você vai mudar isso? Você vai mudar isso de várias maneirinhas diferentes aí que eu tenho para te dizer, mas a principal delas é que você precisa estudar visagismo. Você precisa entender naquele rosto que tem aquele olho de um certo tamanho, uma boca de um certo tamanho, um nariz de um certo tamanho, o que vai combinar com aquele rosto. Estudar da sua cliente a altura de pálpebra, né? Eu, por exemplo, tenho a pálpebra bem caída, assim. Então, eu optei por uma sombra, e eu tenho o rosto bem redondo, eu tenho lábio grosso e eu tenho um narizinho meio chato, né? Nariz nordestino. Então, eu optei por uma sobrancelha um pouco mais grossa e uma sobrancelha mais arqueada para abrir o meu olhar, mas porque eu tenho pelos nessa região. A minha sobrancelha já tinha um arqueamento, né? E eu optei por fazer isso. Mas a gente vai ter casos de clientes que a assimetria é tão grande ou a sobrancelha, a pálpebra é tão curta que não tem muito o que você fazer. As clientes chegam lá na clínica, olham para minha sobrancelha e falam: sua sobrancelha tá linda. Hoje mesmo na academia já elogiaram minha sobrancelha também. Sua sobrancelha tá linda. Ah, eu queria que a minha ficasse igual à sua. Mas não dá. A pessoa me chega com uma pálpebra menor que a minha, a pessoa me chega com uns pelos, com cauda negativa, não tem esse arqueamento natural que a minha tem e quer que fique muito arqueada. O que eu vou fazer nesses casos, Lu? Me ajuda. Você vai fazer o design adequado ao pelo dela, à sobrancelha que ela tem, você vai tentar melhorar o que for possível ali. Mas, gente, em alguns casos, só tem uma solução: Botox. Tem gente que não vai ter jeito, gente. Não adianta para você fazer uma sobrancelha igual a minha, você teria que desprezar 100% a sobrancelha da cliente e criar nela uma sobrancelha arqueada igual a minha, totalmente na micro. Isso não existe. Isso não pode. Foi-se o tempo em que se fazia isso. Então, a gente melhora o que a cliente tem. A gente aprimora o que a cliente tem. E para isso, você tem que ter o olhar do designer de sobrancelhas. Volto a dizer, se o seu design não é bom, vá fazer um curso. A Dorothy tá falando aqui, ó, ela tá estudando visagismo. Perfeito, Dorothy, é isso mesmo. Gente, eu não paro de estudar, eu não paro de fazer curso, e se é uma coisa que eu quero aprender mais, ou me aprofundar, ou eu tenho dificuldade, volta na base. O que tá travando a sua micro de sobrancelhas? Ah, eu tô insegura, não comecei ainda. Por que você não começou ainda? Ah, é porque eu tenho medo do design, a minha marcação não fica boa. Não tenha vergonha de voltar para a base. Não tenha vergonha de voltar lá no curso de design e fazer um bom curso de design. Porque o design é muito importante na micro. Então, o que você vai levar em conta? Você vai levar em conta a sobrancelha natural
da sua cliente, você vai levar em conta o gosto dela, você vai conversar com a sua cliente, porque assim, gente, toda essa conversa e essa preparação no design não é perda de tempo, tá? Você não está perdendo tempo, você está ganhando lá na frente, entendeu? Lá na frente você está ganhando com uma fidelidade de uma cliente que amou o seu trabalho e que vai te indicar para várias pessoas. Então você tem que pensar que não é perda de tempo, é ganho, certo? Então você vai conversar com ela e vai explicar, ela vai perguntar para ela o que ela deseja, como ela gostaria que ficasse, como que ela sonha. Às vezes ela chega com uma foto para você, aí eu quero minha sobrancelha assim, mas não é possível ficar desse jeito que ela quer. A profissional é você. Quem já fez os workshops comigo de posicionamento de autoridade, para você ser micro de referência, ter uma micropigmentação de excelência, sabe que eu falo muito isso. Você tem que saber se posicionar, você é a profissional, não é a cliente que escolhe técnica, não é a cliente que escolhe modelo. Técnica vai do tipo de pele, vai do tipo de sobrancelha, vai de outras coisas que você profissional é que sabe. A cliente não sabe, é você quem sabe. Então você vai ter que conversar com ela, ver o desejo dela, mas também pensar que a palavra final é sua como profissional. E você tem que saber se posicionar quanto a isso. Então, para você não errar mais no design e não sair carimbando o rosto de todo mundo, pense nisso, né? E faça como a Dorothy. Eu preciso estudar visagismo. Quando eu fiz curso de design não se falou sobre isso. O meu curso de design foi muito raso. O meu curso de design não falou disso e daquilo. Volte para a base. Volte para a base e vai estudar novamente. A Carol, lembrando que você é a melhor prof da vida. Amor, obrigada, Carol. Então, gente, isso é muito importante para a gente corrigir. Então, esse primeiro erro que eu espero que daqui para frente vocês não errem mais. Eu sei que são vícios que a gente pega e às vezes é uma mania que você pegou e que agora você vai achar difícil mudar. Toda mudança é difícil mesmo. Mas quando a gente busca, tá numa live, uma aula, né, como a gente tá tendo aqui hoje, quando você vai num curso novo, o que você tá buscando melhorar? Você tá buscando aprimorar. Se o jeito que você faz tá bom, você não ia estar querendo melhorar. Se você quer melhorar, é porque você não tá satisfeita com o jeito que você faz, não é verdade? Então, abra a sua mente para aprender e para melhorar. E aquilo que você aprende, coloque em prática. Porque é assim que a gente memoriza, é assim que a gente aprende, é assim que a gente vai para frente, sabe? Então, você aprende estudando, lendo, mas praticando aquilo que você aprende, certo? É uma das formas de aprender a praticar, ok? Ficamos entendidas nesse ponto? Ficou alguma dúvida? Me digam aí. Deixa eu ver aqui se vocês falaram mais alguma coisa. Sim, Ana, a importância do visagismo é tudo nas sobrancelhas, né? Entender do rosto da cliente. Vocês já viram aqueles posts que o pessoal faz usando muito Angelina Jolie, né? E colocam várias sobrancelhas diferentes no rosto dela para mostrar a importância de um design adequado para cada tipo de rosto? Então é muito importante, porque às vezes você já pegou o vício, a mania de fazer igual em todo mundo. E você tem que perder essa mania. Cada mulher é única, sabe? Vamos supor que você contrata uma arquiteta aí para sua casa. Você se mudou, tá lá com a sua casa, seu apartamento, e você contrata uma pessoa porque você quer que aquela casa, aquele apartamento fique com a sua cara. É o seu cantinho e você quer que tenha ali a sua cara. Aí você contrata uma pessoa que dizem que é muito boa, uma pessoa que é isso, que é aquilo, uma pessoa que cobra um valor alto, né, de acordo com aquilo que a pessoa se propõe a fazer. E aí você descobre que o projeto que ela fez pra você, que você pagou tão caro, é o mesmo que ela faz pra todo mundo. Mas o meu apartamento ficou igual da fulana, ficou igual da Beltrana, ficou igual da Sônia Cláudia, ficou igual a da Isa, ficou igual a da Valdeísia, ficou igual a de todo mundo aqui, né? Então você fala, poxa, eu paguei para ter uma coisa diferenciada. Que falta de respeito, que falta de... Você não ia ficar feliz, você não ia ficar contente. Então você vai numa pessoa que faz um design, numa micropigmentação, porque você quer uma coisa que fique bom para o seu rosto. Você quer que a pessoa tenha consideração.
Então, coloque-se no lugar da sua cliente. Muitas clientes chegam para mim, quando eu pergunto como você gostaria que ficasse, né? Muitas clientes falam assim, eu confio em você. Você que sabe, você que entende, você que é profissional, pode fazer o que você achar melhor, né? Então, elas têm aquela confiança que você vai entregar para ela algo diferente. E eu ouço muito das clientes. Olha, eu me interessei pelo seu trabalho porque cada vez que eu vejo uma sobrancelha sua, tem um modelo. Cada vez que eu vejo uma sobrancelha sua, tem uma técnica. Elas não são todas iguais. Então, isso vai fazer de você uma profissional de excelência, vai fazer de você uma profissional de referência onde você mora. Ok? Certo? O segundo ponto que a gente falou aí, que é o segundo erro, sobre aproximar demais os inícios ou afastar demais os inícios. Porque você se pega numa medida que você aprendeu e acha que tem que ser daquele jeito. Uma outra coisa que eu quero abrir aqui um parênteses, que eu vejo muito acontecendo em curso, a aluna ela tem a tendência de replicar a sobrancelha dela nos outros. Então eu vejo muitas alunas que vêm fazer o curso de micro que tem um dedo aqui só. Sobrancelha extremamente aproximada. Aí ela pega a modelo, ela acaba fazendo a mesma marcação na modelo, fazendo também aquela sobrancelha junta. E você tem que pensar que esse é o seu gosto para você, não é o gosto do outro e nem é o design correto para você sair fazendo no rosto da outra pessoa. Concorda? Então, para você sair dessas medidas engessadas, qual é a dica que eu te dou para você corrigir esse segundo erro? Siga o vão ocular da sua cliente. O que isso quer dizer? Quer dizer que cada pessoa vai ter um início de sobrancelha em um lugar, de acordo com o vão ocular. Esquece nariz. Quando a cliente tem, por exemplo, um desvio de septo, ela tem o nariz torto, então às vezes aqui vai dar uma altura, aqui vai dar outra. Se você seguir a aba do nariz aberta, você vai ter uma micro muito aberta aqui em cima. Se você seguir a pontinha do nariz fechada aqui, que é o que muita gente faz, ó, você vai ter uma sobrancelha muito fechada e a pessoa vai ficar com cara de brava. Se você segue o vão ocular, você vai fazer uma coisa para um desenho diferenciado, um design diferenciado para cada cliente. Você quer ver o que é um vão ocular? Você quer saber aonde fica o vão ocular? Então, eu vou mostrar para você agora numa modelo. Vem cá, Isabela. Isabela vai vir aqui. Pode sentar aqui, Isa. Tá com filtro. Fala boa noite pro pessoal noite. Que tá assistindo. Pessoal, eu vou mostrar para vocês o que é. Vou mostrar com o paquímetro e vou mostrar com a linha, tá? O que é o vão ocular da nossa cliente. Isa, eu acho que eu vou pedir para você chegar bem pertinho agora para que eles possam ver. Pessoal, vocês estão vendo aqui, esse paquímetro não tem um ferrinho, mas eu vou mostrar. A nossa cliente tem o canalzinho lacrimal, sabe aquele furinho onde sai a lágrima que a gente vê no cliente? Então, a cliente tem o canalzinho lacrimal, tem o ossinho do nariz. O vão ocular é esse furinho que a Isa tem bem definido, inclusive, ó, que vai ficar entre o canal lacrimal e entre o ossinho do nariz. Vamos chegar mais pertinho. Ó, a Isa tem o furinho bem marcadinho aqui, ó. Se você, cliente, é gordinho e você não consegue ver como a gente vê o da Isa aqui, é só você apalpar que você vai sentir, até você aí, ó. Você vai sentir que tem um furinho nessa região. Eu vou mostrar pra vocês com a linha como que a gente marca esse ponto, tá? Para vocês não errarem mais e aí cada cliente de vocês ter uma marcação correta. No paquímetro, vocês vão marcar podem marcar com lápis mesmo na borda do paquímetro. Por que que eu faço isso? Porque daí, pessoal, fica uma marcação fininha, não fica uma marcação muito fechada, tá? Quer dizer, muito grossa, vai ficar uma marcação fininha que é o que a gente precisa, né? Então, ó, coloquei lá no vãozinho ocular da Isabela e subi. Olha lá a marcação, chega perto, Isa, para eles verem, olha lá, ó. E fica uma marcação fininha. Então, eu passei o lápis aqui, ó, no paquímetro e subi com o paquímetro levemente, fazendo a marcação. Agora, eu vou marcar com a linha para que vocês possam ver exatamente da onde que sai esse vão ocular, ó. Bem ali onde eu falei e subiu. Então, aqui o que que a gente tem, ó? Uma sobrancelha
adequada para o formato do rosto dela, saindo do vão ocular. Vocês entenderam? Então, o que é o vão ocular? Vou mostrar de novo. Tem o ossinho do nariz, tem o canalzinho lacrimal e tem um vãozinho aqui entre eles, ó. Quando você passa o dedo, você sente o nervinho do vão lacrimal e sente um furinho. É ali que você vai subir com a sua marcação, certo? Obrigado, Isa. Daqui a pouco a Isa volta, porque nós vamos falar de cauda. Já já a Isabela volta aqui. Então, quando você faz esse tipo de marcação, gente, é uma marcação fantástica porque você se liberta de ter que achar meio, um e-mail pra cá, um e-mail pra cá, e sobe não sei de que jeito, e sobe não sei como. Você se liberta disso, porque você vai fazer aquele início e aquele final perfeito para aquele rosto daquela cliente, daquela pessoa, entendeu? Então é muito importante isso. E que daí você vai ter aquele design diferenciado. Você vai se tornar uma referência onde você atende, porque você vai falar, meu, o design dela é impecável. Que marcação, que mapeamento que ela faz, né? E isso é muito, muito legal. Antes de eu falar do terceiro erro, como a gente pode corrigir, eu vou falar uma coisa pra vocês. O pessoal tá falando aqui, a Ju tá falando que delícia de aula. Tem gente falando... A Carol falou a melhor, que live é essa? Então, gente, chama a amiga, clica aí no aviãozinho, encaminha para ela, fala, meu, você tá perdendo uma mega aula, porque, volto a dizer, não vai ficar salva essa live, tá bom? Vamos então falar aqui a respeito das caudas. Ai, meu Deus do céu, as caudas. Vamos lá. Você aprendeu no seu curso de design que do ponto final do olho aqui até o início da cauda aqui, quanto a cliente tem que ter? Vou até esperar ver se alguém me responde. Vocês que são designers que usam paquímetro ou não, que fazem aí no olho, né? Me digam aí. Mesmo que você não usa paquímetro, você deve ter aprendido no seu curso de design. A Paula tá falando que ama aprender sobre design. Ah, design é tudo, né, Paula? É que nem eu falei, gente. Um design perfeito, se você não tiver tão bem no seu fiozinho, se você não tiver tão bem na sua técnica, mas o design está impecável, minha filha, a cliente vai te amar. O design é extremamente importante. A Ângela falou que tem que ter 2,5 daqui até o início da cauda. Quem concorda com a Ângela? Me digam aí. Oi, Lohane. Quem concorda com a Ângela? Já tem gente falando que não. De 2 a 2,5, a Irene falou. Muito bem. Isso, Paula. Muito bem. Então, pessoal, ó. Vocês, caso alguém não saiba usar o paquímetro, eu vou mostrar pra vocês. Aqui a gente tem 2, né? 2 centímetros no paquímetro. Aprendi de 2 a 2,5, beleza. Oi, Andréia, boa noite. A gente leva em conta o zerinho, tá? Não é essa parte aqui, ó. Não é aqui, é o zerinho. Aí você fala, ah, mas tem a distância, só que tem essa distância aqui também do início, ó, para começar o zero. Então, essa distância aqui, ela é descontada aqui, certo? Então, a gente usa de 2 a 2,2 de altura de cauda. Do final aqui, ó, a minha tá com 2, exatamente, ó. Do final do olho até a altura da cauda. Agora, diga-me uma coisa. Essa seria uma medida padrão perfeita. Agora vamos ser sinceras. Conseguimos colocar de 2 a 2,2 de altura em todos os rostos? Em todas as sobrancelhas? Me diga. A gente consegue? A Ângela já deu uma resposta muito importante aqui, né? A Ângela disse assim, a altura tem que ser na altura do início. Por que a Ângela disse isso? Exatamente pela pergunta que eu fiz. A gente não consegue, em todos os rostos, colocar de 2 a 2,2 de altura. Sabe aquela sua cliente idosa que já tem ali uma flacidez, né, de pálpebra, o pessoal, não,
A Paula até deu risada, né? Paula, não, né? Então, essa cliente que a gente tem ali, idosa, pele flácida, um pouco mais enrugada, sobrancelha, aquele olhar bem negativo, né? A sobrancelha bem caída. E que daí você mal consegue, tipo, 1,5 ali, né? Você colocar 1,5 de cauda ali, ó, e ainda vai ficar alto ainda pra pessoa. Nesses casos, o que a gente faz? A gente foge das medidas engessadas, como a gente fugiu das medidas engessadas aqui no início, seguindo o vão ocular. O que você tem que pensar? O ideal, independente da altura dessa cauda, tá? O ideal é que a cauda fique sempre acima ou na mesma linha do início, da base inicial da sobrancelha. Então, o ideal é que ela fique nessa linha acima, nunca dessa linha para baixo. Então, levando isso em conta, você vai às vezes conseguir colocar a linha de cauda na mesma altura da base naquela cliente sua que tem a pálpebra muito caída ou que tem a pele muito flácida, né, ali muito envelhecido e que precisa então desse cuidado a mais. Vamos mostrar na Isabela para vocês não esquecerem ou às vezes não tá entendendo, né, o que eu tô falando. Então, vem cá, Isa. Então, por exemplo, ó, eu vou pegar a altura de base da Isabela, que tá aqui, da sobrancelha dela, e vou traçar uma linha. Então, você pode pegar uma linha, você pode pegar aquelas réguas, sabe? Aquelas réguas de medida que eu não tenho nenhuma aqui. Elas são flexíveis, né? Então, você pode pegar a régua também para marcar. Só levanta um pouquinho para eu ver. E aí, você vai sair, ó, da linha da base dela e vai traçar uma linha reta, ó. A Isabela, chega mais perto, Isa. A Isabela tem a altura de cauda dela exatamente na altura da linha da base dela, certo? Então, a cauda da Isa está terminando aqui na linha de base de início da sobrancelha dela. Então, ela tá com uma medida que eu nem sei quanto tem daqui a aqui, vou até medir para vocês verem. Que o importante aqui no caso que a gente tá falando de fugir das medidas engessadas, né? Justamente por isso, pra gente fazer um design diferenciado em cada rosto. Ó, o da Isa tá dando 1,9. Então, a gente tá seguindo aqui o que cabe no rosto da cliente, certo? Ó, então, ela tem aqui desse lado, vou entrar na frente só um pouquinho, já saio. Ó, chega perto. Na mesma linha de base, a cauda dela tá na mesma linha inicial da base da Isabela, certo? E aí, o que acontece então, meninas? Ela fica com uma sobrancelha adequada pro rosto dela, né? E ela fica então com uma sobrancelha bonita, com design, com visagismo e que é só dela. Ninguém tem uma sobrancelha assim, tipo, ai, não é a minha, não é igual a da Isa, né? Fica só semelhante, mas não fica igual. Agora, vamos lá para mais uma questão. Vamos supor que você fez isso e mesmo assim a sua cliente ainda está com a cauda muito negativa. Como que você pode dar uma levantada nesse olhar? Às vezes, gente, a nossa solução está em abaixar um pouquinho a linha de base da cliente, ó. Então, por exemplo, a linha de base da Isa tá aqui, certo? Ó. Tá aqui. Se eu abaixo um pouquinho essa linha de base, ó, e começo um pouquinho mais para baixo, o início da base dela, o que vai acontecer? Eu vou poder dar um arqueamento, ó. Se eu começo ali, eu consigo dar um arqueamento melhor e consigo preservar a cauda da cliente se ela for muito baixa. Então, aqui... Obrigada, Isa. Então, aqui, pessoal, eu dei para vocês 2 dicas de ouro, tá? Para quem tem a cauda negativa. Isso se chama design inconsciente. É você fugir dessas medidas engessadas e pensar no que fica bom para aquele rostinho daquela cliente. Tratar cada cliente como única e diferenciada, porque isso torna você um profissional de excelência. Então, você ou segue a base, igual nós seguimos na Isa, se ainda assim a cauda dela estiver muito negativa,
você pode abaixar aqui um pouquinho o início para criar uma impressão de um arqueamento, né? Inclusive, eu tenho no meu perfil uma publicação que fala sobre isso, um post que eu fiz falando sobre design inconsciente. Eu vou ver se eu reposto ele para vocês lá no Telegram, quem já tá no grupo, e também vou ver se eu consigo repostar ele ali para vocês nos stories, para vocês irem lá e darem uma lida, porque é muito interessante. A Paty tá falando, eu uso o paquímetro no final para ver se as medidas batem uma com a outra. Isso. E às vezes, Paty, sabe uma coisa que acontece? Não sei se já aconteceu com você, mas já aconteceu com alunas minhas. Na hora de medir daqui e aqui, dá uma medida e desse lado dá outro. Por quê? Porque às vezes a cliente tem o olho mais caído desse lado. E daí, por ela ser tortinha, o teu olho mais caído, dá uma diferença aqui de altura na medida do paquímetro, mas na linha ela tá certinho. Então, se a sua cliente tiver, às vezes, um olhinho mais caído de um lado do que do outro, o que você pode fazer é isso, sabe? Seguir a linha de base, numa linha reta, que daí você também não erra, tá? A Paula tá dizendo que a minha é linda, a minha sobrancelha? Obrigada! Foi a Isabela que fez a micro na minha sobrancelha. A Ângela tá falando, aprendi isso, nunca o final ficar abaixo, nunca ficar, né, do início. E assim, buscar aproveitar, né? Hoje eu trabalho com clientes que têm a sobrancelha, hoje mesmo atendi duas, com as sobrancelhas bem falhadas, mas que a gente praticamente usou aí 90% dos pelos dela fazendo esse design inconsciente, completando essas falhas e aí usando essa questão do design bem certinha, bem consciente, bem legal, para que ela tenha uma sobrancelha diferenciada, para que ela tenha uma sobrancelha única e que a micro facilite a vida dela. Que ela tem que tirar poucos pelos, mas que ela consiga viver ali com o que ela já tem. E conscientizar a cliente disso. Gente, como eu falei lá no primeiro ponto, para vocês não errarem mais, tem que conscientizar a cliente que a gente tem um limite de onde a gente pode ir e que às vezes eu já cheguei no meu limite, então o que eu faço daqui pra frente? Daqui pra frente agora tem que botar um botox para dar uma arrumadinha, né? A Ângela tá falando que mede deitada e sentada. Ângela, eu faço a mesma coisa. Inclusive hoje, uma das clientes falou isso pra mim. Ela disse assim, quando ela fez a primeira vez, ela viu eu medindo a amiga deitada, né? Fiz lá as marcações. Eu falei, agora você pode fazer a gentileza de sentar pra mim, porque eu gosto de verificar, de confirmar as medidas com a cliente sentada, porque muda, gente. Muda a expressão. Então, às vezes, quando ela senta, tá perfeito. Mas, às vezes, se ela tem muitas assimetrias, a hora que ela senta, você fala, ficou meio tortinho aqui, ficou falhadinho ali. E aí, ela comentou comigo. Ela falou, nossa, quando eu fiz, ela não mediu nada disso e nem me sentou depois. Então, a cliente observa essas coisas. Principalmente quem já fez com outras pessoas. Como fazer para não errar o ponto alto? Já vou falar disso. Deixa eu te perguntar, e quando precisa tirar os excessos da... Deve ser sobrancelha, né? Então, eu faço, não sei se é isso que você quer saber, Ângela, mas não terminou a frase aí. Eu faço toda essa marcação, a marcação da cliente, o mapeamento, né, ali o projeto simétrico dela. Tiro os excessos de pelinhos que ficaram para fora e limpo os excessos de marcação e aí então eu mostro para a cliente para aprovação dela. Como quando precisa tirar os excessos da cauda que ficou abaixo. Então, se você fez essa marcação aqui, né, de seguir os inícios, se mesmo assim ainda ficou muito abaixo, você desceu um pouquinho e aí você mediu, viu que descendo um pouquinho, você marcou, mas ainda ficou pelinho, mas aí o excesso tem que ser tirado. Também não dá pra gente preservar 100%, né? O mesmo design que você faria numa pinça, os pelinhos que sairiam no design, vão sair ali também. Ela tem consciência disso. E às vezes a cliente vem tão cabeluda que ela não tirou, deixou pra você tirar, pra você ver o que tinha que sair, que às vezes o design normal tem que ser feito mesmo, pode tirar. Depois que você fez a marcação e que você falou, bom, olhou, marcou, tá tudo certo, e agora realmente tudo o que eu podia aproveitar, eu estou aproveitando, tudo que eu podia seguir, eu estou seguindo, e o que não dá, não dá, o que não dá tem que sair, né? Então tem que tirar como se fosse
um design tradicional, tá? Nunca consegue deixar as duas iguais, Sônia? Talvez seja a sua marcação, o seu mapeamento. Tenta usar isso que a gente está falando aqui hoje. Tenta iniciar sempre do vão ocular, tenta igualar as caudas. E agora, principalmente para a Sônia que tem essa dificuldade, eu falei que eu ia dar mais 3 dicas bônus, né? Para fechar com chave de ouro, né, gente? Que essa aula foi excelente, eu sei que vai ajudar muita gente, modéstia à parte. Foi uma aula muito importante, eu sabia que ia ser importante para vocês, porque é uma das reclamações de quem faz curso de micro e não começa a fazer micro, a insegurança está no design, tá? Então, eu sabia que ia ser importante essa aula hoje. E aí eu trouxe esses 3 erros e trouxe essas 3 maneiras de corrigir esses erros. Só que eu resolvi, para fechar com chave de ouro, trazer mais 3 bônus para vocês aqui, para vocês não errarem mais, tá? 3 dicas de ouro. E uma dessas dicas de ouro é justamente o que... deixa eu ver quem foi... A Paula perguntou sobre o ponto alto, né? Ai, Ju, que bom, a Ju tá falando que amou a aula. Que bom, Ju. Justamente sobre o ponto alto, né? Para você não errar o ponto alto, a primeira coisa que você tem que não errar é a espessura, tá? Então aqui vocês já viram, vocês marcaram pelo vãozinho ocular, vocês acertaram a cauda, vocês já tem 2 pontos marcados, ponto inicial e ponto final. Aí do jeito que você está acostumada, Sônia, Paula que estavam falando, a Ângela, né? Do jeito que vocês estão acostumadas, vocês vão achar o ponto mais alto. Seja pelo cantinho do nariz, menina do olho, seja por proporção, 2/3, 1/3, seja a maneira que você está habituada, você vai achar o ponto mais alto. Então, você vai ter as 3 medidas principais, né? Ponto inicial, ponto mais alto e ponto final, ok? Para você não errar, uma coisa muito importante é você igualar as alturas de base. É a próxima coisa que você não pode deixar de fazer. O que são as alturas de base que eu tenho que igualar? Vem cá, Isabela, de novo. Vamos mostrar para essas meninas aqui, porque hoje eu tô muito boazinha. O que são essas alturas de base? Eu de novo. Você de novo, o pessoal vai já de te ver. As alturas de base é essa altura aqui, ó. Para sua cliente não ficar com a sobrancelha assim, ó. Tá? Não ficar com a sobrancelha torta. Então, a gente não vê, muita gente que às vezes começa, a gente olha a sobrancelha da pessoa e aqui tá uma mais alta que a outra. Então, a dica bônus de ouro é iguale as alturas de base. Você já determinou a altura dela daqui a aqui, onde ela vai começar. Quando você determinou isso, você passa a linha e marca as alturas de base dela. Vamos lá na frente para elas verem bem, ó. Marcou a altura de base, então você já igualou essa altura de base. Quando você marca a altura de base, aí eu vou te dar a segunda dica bônus de ouro, as espessuras. Você já tem a altura de base, agora você vai determinar a espessura dessa sobrancelha. Como que você determina a espessura? Você já conversou com ela? Não conversou? Você já não falou assim, Isabela, você gosta da espessura da sua sobrancelha ou você gostaria que ela ficasse mais larga? Tá perguntando? Tô te perguntando. Gosta sim. Ela gosta sim. Então, já que ela gosta sim, a gente vai seguir a dela. Ela já me deu a espessura. Ela mesma já falou que ela gosta da dela, tá? Então, vamos lá. Tá fazendo um passe na Isa. Não, tô marcando mesmo. Ó, ela já falou que ela gosta da espessura da dela, certo? Então, eu vou seguir a espessura da dela aqui, ó. Vou marcar numa linha reta e vou seguir a espessura. Então, aqui eu fiz duas coisas importantes. Eu marquei a altura de base dela inicial e a altura de base dela final. E determinei a espessura da sobrancelha. E o que eu tenho que pensar agora, meninas e meninos, na questão da espessura? O que é extremamente importante daqui para frente?
o início da sobrancelha sempre será a parte mais larga da sobrancelha. Eu não posso fazer aqui da mesma espessura do ponto alto, senão fatalmente essa sobrancelha não vai ficar arqueada. Essa sobrancelha vai ficar reta ou redonda. Então, ela sempre começa aqui, ó, o início com uma espessura. E quando eu chego aqui no ponto alto que você determinou, ela tem que estar pelo menos 2 milímetros mais fina. Então, vamos lá ver na Isabela, na prática, ó. A sobrancelha da Isa está de espessura, ó. Tá vendo aqui? Vim aqui na espessura dela no início. E ela está com uma espessura de 8 milímetros, ó. 8 milímetros. Se ela tem 8 milímetros de espessura, quando ela chegar aqui no ponto alto, ela tem que ter pelo menos 2 milímetros a menos de espessura. Então, se ela sai daqui com 0,8 milímetros, ela tem que chegar aqui com 0,6 milímetros, pelo menos. Eu não posso chegar aqui com a sobrancelha da mesma espessura que ela chegou aqui. Senão, eu não terei uma sobrancelha harmônica para o rosto dela. E como eu disse, ou ela vai ficar reta, ou ela vai ficar uma sobrancelha redonda. Então, tirando 2 centímetros, eu tiro e venho no ponto mais alto da Isa, ó. E ela tem ali exatamente os 0,6 milímetros que a sobrancelha tem que ter de espessura. Então, olha essa dica de ouro. Marcar a base, você já vai deixar, que acho que foi a Sônia ou a Paula que falou, que não consegue deixar igual. Então, quando você achou o ponto inicial, ponto mais alto, ponto final, e você igualou a base dela aqui, a altura da base, e logo em seguida você igualou a altura de cima e a de baixo, você já tem a espessura. Tendo a espessura, você já marca aqui no ponto mais alto o 0,2 milímetros a menos. Então, se ela começou com 0,8, aqui ela tem que estar com 0,6. Se ela começou, é uma sobrancelha fina, vamos dizer, começou aqui com 0,6, então aqui ela vai ter que ter 0,4, certo? É lógico que há casos e casos, mas isso é uma média, que a gente deve pelo menos deixar 0,2 mais fina, para que ela tenha uma harmonia nesse rosto e que os dois lados fiquem iguais, que está sendo o grande problema de vocês, certo? Quando você tiver essas medidas, falta ainda uma medida. Quando você marcou aqui, ó, você marcou aqui, né? Quando você veio com 0,6 aqui, você vai pegar o seu paquímetro, ó, mais uma dica que eu vou dar, hein? Você vai marcar aqui, ó, no paquímetro com o lápis, igual a gente marcou aquela hora para subir o ponto mais alto, ó, para subir o ponto inicial, você vai marcar e vai vir aqui, ó, no ponto alto dela e vai passar e o paquímetro vai ficar, ó, vai mais pertinho, Isa, vai ficar com a marcação feita para depois você encontrar essas medidas. E aí agora só falta você achar, né, o ponto mais alto aí da sua cliente. Eu sempre sigo, como eu falo para vocês, eu procuro seguir o que ela tem. Então, eu vou olhar na minha cliente aonde nela, naturalmente, é o ponto mais alto da sobrancelha dela. Sem medidas engessadas de 2,5 a 3,5. Eu olho nela e vejo nela aonde é o ponto mais alto dela. Vamos supor, eu tô meio de lado, não sei se vai ficar bem retinho, mas o da Isa, ó. E aí eu traço essa linha que nós chamamos de linha piramidal. Então, essa linha me dá o ponto mais alto da minha cliente. Lembra que eu já fiz uma marcação com o paquímetro aqui? Quando eu termino essa marcação, na verdade, eu vou ter, ó, um ponto aqui, o ponto número 1. Vou ter aqui um outro ponto. Vou ter aqui um outro ponto. Vou ter aqui onde eu marquei com o paquímetro um outro ponto e tem aqui o ponto final, certo? Agora, gente, é só ligar esses pontinhos. E aí você tem as sobrancelhas ideais e iguais para todos os lados, certo?
Obrigada, Isa. Certo, pessoal? Zoiômetro é ótimo. Quem que tá fazendo no zoiômetro, gente? Deixa eu ver o que vocês falaram aqui. A Simone achou que eu tava dando um passo na Isabela. Mas não é não, tá? É marcação. A Angela disse que tá amando, que tá sendo muito esclarecedor. Quem não viu, perdeu, perdeu mesmo. A Ju tá rindo da Si. A live fica... Olha como a Simone tá boazinha, gente. Amores, ela live fica salva até amanhã. Simone tá boazinha. Vocês amoleceram o coração dela. Ai, ai. Não faz no zoiômetro não, tá? Quando você for fazer micro, no design a gente, como eu falei, a gente fica mais limitado, né? Mas na micro é muito importante que a sobrancelha fique o mais harmônico possível. E aí, gente, o que vocês acharam dessas dicas? Me contem aí qual dessas dicas vocês vão colocar em prática amanhã. Quero ver vocês amanhã fazendo um mapeamento lindo nas clientes e me marcando, hein? Luciane Torres Micro, para eu repostar e ficar feliz sabendo que eu ajudei vocês profissionais a melhorarem o trabalho de vocês e ter um trabalho de excelência, né? Ser referência na cidade. Deixa eu ver aqui. O pessoal falando que amou, que gostou. Quando a cliente não tem ponto alto, tá? Vamos supor que ela, às vezes, é uma cliente de químio, né? Ou teve uma alopécia, né? Aí, nesses casos, Paula, você precisa seguir as medidas que são as medidas padrão mesmo, quando a pessoa não tem nada. Então, só relembrando essas medidas, do ponto aqui do canalzinho lacrimal até o primeiro ponto aqui, o primeiro fio, né, que você vai fazer aqui, o ponto que a gente chama ponto inicial de altura, o ideal seria 1,5 a 1,7. O ponto do cantinho do olho até o início da cauda, a gente já falou, 2 a 2,2. E do olho fechado da sua cliente até a sobrancelha, ponto inicial aqui do ponto alto, de 2,5, se você for contar aqui embaixo, até 2,7, se você for contar um pouco mais acima. Então, você pega o paquímetro, deixa eu ver quanto tem o meu, que eu nem sei. Acho que eu vou ter que pedir pra Isa marcar, porque eu não tô enxergando. O meu acho que tem 2,7, que a minha é alta. É, né, Isa? Ó. Então, dela com o olho fechado até o ponto inicial, a minha tem 2,7. Então, é de 2,5 a 2,7. Fez essa marcação aqui, fez o pontinho ali no paquímetro, marcou. Aí, depois, você vai ver a espessura. Vamos supor que deu 0,8. Então, desse pontinho até ali tem que ter 0,6. E aí, você vai fazendo os pontinhos, como eu fiz na Isa, e vai ligando esses pontos para que você tenha uma sobrancelha o mais próximo possível uma da outra. Terminou todas essas marcações, pega a linha e passa, vê se está na altura certa, vê se aqui os pontos de base estão certos. Sai daqui da base, vê se a cauda está por igual. E eu ainda faço mais uma olhadinha, que é passar a linha do ponto de base do arqueamento aqui, ó, de um lado para o outro, para ver se tá tudo certo. Vai me ajudar muito. Ai, que bom, Leide, que bom, fico feliz. A Renata disse que foi excelente todas as dicas. O Marcos disse que só agrega essas informações. A Paula disse que vai marcar. A Paty, gratidão por compartilhar. Eu que agradeço vocês estarem aqui. Vou colocar todas as dicas porque foram de ouro. Muito bom, muito legal. Fico muito feliz. Pessoal, foi uma delícia estar com vocês hoje. Foi uma aula foi papear, né? A gente proseou. Foi muito, muito legal. Gostei muito, agradeço muito a presença de vocês. E espero vocês quinta-feira que vem comigo aqui de novo, tá bom? Gente, beijo. Muito, muito obrigada aí pela presença e pela atenção, tá? Um beijo, fiquem com Deus.